Certa vez, um escritor de terror estadunidense falou: a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Eu tenho certeza de que se você já assistiu, leu, ouviu qualquer conteúdo sobre o horror cósmico na internet, já se deparou com essa frase. Afinal de contas, até mesmo eu já utilizei um dos meus filhos. Mas é justamente por esse motivo de que, mesmo passado mais de um século desde a sua primeira citação, a sua veracidade acaba sendo comprovada. E o autor, que a disse, acabou se consolidando como uma das maiores mentes criativas do terror do século XX, influenciando as próximas mentes que iriam surgir nas próximas décadas. Algumas delas são o escritor best-seller Stephen King, o diretor de jogos Hidetaka Miyazaki e, como falarei no vídeo de hoje, o mangaka Junji Ito, conhecido também como mestre do terror japonês. E nada melhor do que analisar o que é considerada por muitos a obra suprema desse autor, o Uzumaki, ou, como foi traduzido para o ocidente, o terror em espiral. Hoje estarei aqui mostrando para vocês como as principais características do horror cósmico já se encontram no primeiro capítulo de Uzumaki. Então se acomodem suas cadeiras, coloquem seus fones de ouvido, chequem ao seu redor para ver se não tem nenhuma espiral e venham junto comigo presenciar o terror em espirais em Uzumaki. Nas histórias de horror cósmico, não há nada que se possa fazer para impedir o que está acontecendo ou o que ainda vai acontecer. Seria melhor continuar vivendo em ignorância do que saber da existência de certas coisas. Tudo o que os personagens têm que fazer é se sentar e esperar pelo pior. No primeiro capítulo de Uzumaki, essas duas características são bem explícitas. E o foco acaba caindo no pai do Sushi, um dos personagens principais. Pouco a pouco, ele vai sucumbindo para as espirais, e não há sinal de que melhoras estão por vir. A falta de esperança nas conversas entre o Suichi e Akiri também é bastante clara. Tudo naquela cidade o incomoda. A sirene, o mar, o farol, as montanhas que cercam o lugar. Algo o incomoda a ponto dele pedir que Kiri fuja junto com ele. Não há como resolver aquela situação. Tudo o que se tem que fazer é fugir enquanto há tempo, pois, se demorarem demais, tudo o que resta fazer é aceitar aqueles acontecimentos e esperar pelo fim deles, seja lá como for. É claro que a maioria dos seres humanos não aceitaria isso de bom grado, e quando realmente vissem que não há nada mais que se possa fazer, a anarquia e a barbárie estarão liberadas. Esse tipo de comportamento é comum em ambientes atingidos por grandes catástrofes, onde a lei e a civilização não podem mais garantir o bom comportamento, entre aspas, da sociedade. E é essa característica do ser humano que nos leva para a próxima parte desse vídeo. O ser humano é uma coisa bem frágil. Isso não é uma surpresa para ninguém. Já imaginou que, se não fosse por essa fina camada que nos envolve, que demos o nome de pele, não passaríamos de uma poça espalhada em um lugar qualquer? E para proteger essa fina proteção, nós criamos de tudo, desde roupas domésticas até grandes armaduras de batalha. Mas também é um fato que existe um lugar tão quebradiço, tão frágil, tão vulnerável quanto a nossa própria pele, que nós nunca poderemos envolver com camadas extras de proteção. E esse lugar é a nossa mente. Em Uzumaki, a decadência do pai de Sushi, que na sua primeira aparição já se encontra fascinado, para não dizer obcecado, por um caramujo preso à parede, nem ligando para as pessoas que o chamam ao seu redor. Com o tempo, essa obsessão aumenta, ao ponto dele querer somente consumir comidas que estejam em formato de espirais, tomar banho em ondas de espirais e colecionar qualquer objeto que seja que tenha o formato de uma espiral. Chegando até mesmo ao ponto de agredir a esposa quando descobriu que ela havia jogado fora toda sua coleção de espirais para seu próprio bem. Uma característica clássica do horror cósmico é a alienação através dos cultos de seres inexplicáveis. E por mais que no caso de Uzumaki não seja de um ser galáctico que se está falando, a adoração para espiral cumpre muito bem esse papel. No decorrer do capítulo, o pai vai ficando cada vez mais alienado,
culminando no ponto de parar de colecionar objetos em formato de espirais, pois ele descobriu uma nova forma de fazê-las. A insignificância humana em relação ao universo é colossal. Estamos em uma pequena pedra, flutuando como uma poeira cósmica, imersos num pálido ponto azul em meio a um oceano vazio e misterioso que é o cosmos. O que pode se esconder lá? Nós não sabemos, e talvez seja até melhor que permaneça desse jeito. Seres e eventos além da nossa compreensão podem ser tão comuns que nós não tenhamos nem ideia de que eles existam ou aconteçam. Os personagens das histórias de horror cósmico não passam de meros espectadores, para não dizer azarados, de estarem no caminho desses eventos muito maiores do que as suas vidas simplórias e patéticas. A espiral, por tanto tempo serviu como um objeto de adoração para o pai do sushi, acabou o consumindo por completo. E a nova forma de criar espirais, que eu disse anteriormente, se resume a fazer elas com seu próprio corpo, virando seus olhos em sentidos diferentes, enrolando a língua de maneira absurda e impossível, e por fim, contorcendo o próprio corpo até se tornar uma espiral por completo, tornando-se o seu maior objeto de adoração, um ato tão perfeito que acabou custando a sua vida. Como ele conseguiu fazer tudo aquilo? Como ele conseguia mexer os olhos daquela maneira? Como ele conseguia enrolar a língua daquela forma bizarra e medonha? Como ele conseguiu, sozinho, contorcer-se ao ponto de quebrar todos os ossos do corpo para se tornar uma espiral perfeita? Bom, isso nós não sabemos. E essa é a deixa para a próxima e última parte desse vídeo. Já se perguntou os motivos de uma pessoa ter medo do escuro? Com certeza, esse é um dos medos mais comuns da humanidade, afinal vem desde os nossos ancestrais. Mas já parou para pensar que não sentimos medo do próprio escuro em si? Não, nós temos medo do que pode se esconder dentro dele. O que pode se esconder dentro dele? Algo que nós não vemos, algo que nós não conhecemos, algo que nós não sabemos se está ali, nos observando, ou se está somente dentro das nossas cabeças. E isso que nós sentimos ao olhar para a escuridão e imaginar o que pode estar ali, é o medo do desconhecido. Ao não explicar todos esses eventos bizarros e impossíveis, Junji Ito joga uma penumbra sobre eles, envolvendo a explicação com a escuridão. Nós sabemos que a explicação de tudo isso está ali, mas simplesmente não conseguimos vê-la. E então, nós começamos a pensar, conjecturar sobre o que pode ter acontecido. E não existe nada mais assustador do que o poder da nossa própria imaginação. Não dê de graça a explicação. Faça o espectador se indagar, se questionar. Faça o espectador continuar a pensar quando ele desligar o computador. Faça ele se contorcer de noite sem conseguir dormir, pensando no que diabos foi aquilo que acabou de ver. Faça ele ter medo, usando a sua própria imaginação e nada mais. Todos os 18 capítulos de Uzumaki seguem com essas características, sempre abordando o inexplicável que envolve as espirais. E é por abordar de forma tão perfeita e redonda os elementos do terror que Junji Ito recebeu o posto de mestre nesse gênero, se tornando uma referência para muitos outros autores que surgiriam no futuro e levando em frente o legado do horror cósmico, que sempre nos aterrorizou e nunca vai deixar de nos aterrorizar. Então é isso, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira. E eu não tenho mais nada do que falar, vamos lá e até o próximo vídeo. Falou, e fui!